estão aqui, os alunos da MF Luiz Gonzaga, MF não, Escola Estadual Luiz Gonzaga, as professoras Fabíola e professor Ricardo, que trouxeram aqui os alunos também para participar desse evento, um evento muito importante. Cumprimentar também os servidores e servidoras públicas que estão aqui, que estão, inclusive, nesse ato, em frente à Câmara Municipal, no acampamento, nesse ato de luta e resistência aqui do movimento em defesa dos serviços públicos aqui no município de São Paulo. Cumprimentar a nossa supervisora, educadora, advogada, Luciane Cavalcante, que está nessa luta em defesa do serviço público, contra o Sampaprev 2, que ela vai falar um pouco também, vai conduzir, na verdade, os trabalhos aqui na noite de hoje, e vai falar um pouco o que significa esse projeto que está em andamento, o que ele impacta na vida de cada uma e cada um de vocês, inclusive dos alunos aqui da rede estadual, da rede municipal, no estado e no município de São Paulo. Também gostaria de cumprimentar aqui o nosso professor, deputado Carlos Janazzi, que esteve aqui já como vereador por 2 mandatos na Câmara Municipal e está hoje na Assembleia Legislativa defendendo aqui a educação pública estadual, o serviço público estadual, e vem também aqui falar a respeito das reformas aqui no município de São Paulo, o Sampaprev 2, mas não só sobre o Sampaprev 2, mas dos ataques que estamos sofrendo aqui do município e também na rede estadual, né, Carlos? Tem os ataques do governador Dória contra o serviço público e o que isso impacta na vida de cada uma e cada um de vocês. E também depois nós teremos aí a participação do nosso companheiro Guilherme Boulos também, que vai fazer uma saudação aqui. Ele está num evento, mas irá participar conosco aqui, fez questão de participar nesse momento importante na vida da cidade de São Paulo. Então, gostaria de agradecer muito, né, a presença de todos vocês, e a gente vai dar andamento. Eu vou passar primeiramente a palavra para o nosso professor e deputado Carlos Janazzi, para que faça uma introdução, traga aqui alguns temas relevantes, e depois, né, passar para a nossa supervisora, educadora aqui da rede municipal, Luciane Cavalcante. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à Câmara Municipal de São Paulo. Quero saudar a professora, supervisora de ensino e advogada Luciane Cavalcante, cumprimentar o vereador Celso Janazzi, que é membro titular da Comissão de Educação, agradecer muito de novo a presença de vocês aqui, porque nós estamos ocupando, pessoal, a Câmara Municipal de São Paulo para fazer frente a um dos maiores ataques, eu não diria aos servidores e servidoras da cidade de São Paulo, mas à própria cidade de São Paulo, porque esse ataque às pessoas que cuidam da cidade, que colocam em prática as políticas públicas, sobretudo as políticas públicas sociais, como saúde, educação, assistência social, segurança pública, quando um governo ataca essas pessoas, a professora, a enfermeira, o médico, né, a assistente social, na verdade, o governo está atacando toda a população que é atendida por esses profissionais que eu citei. E são esses profissionais da educação, da saúde, da segurança, que estão sendo atacados. Então, toda a cidade será penalizada, porque haverá o quê, minha gente? Uma baixa na oferta da qualidade dos serviços públicos. Todos serão prejudicados. Então, é importante que a sociedade entenda isso e saia em defesa dos servidores públicos municipais da nossa cidade. Isso é fundamental, né? E nós vivemos, o Celso falou, o vereador Celso Janazzi, que nós vivemos um momento muito difícil, de muitos ataques, de retirada de direitos previdenciários, sociais, trabalhistas, não só aqui na cidade de São Paulo, mas no âmbito federal. O governo federal tem atacado os trabalhadores e as trabalhadoras, o governo Dória também, e agora isso acontece aqui em São Paulo, né? Eu, como deputado estadual, participei ativamente da luta contra a reforma previdenciária do Dória. O Dória fez essa reforma, só que essa reforma do Ricardo Nunes, do prefeito Ricardo Nunes, é muito pior
que é a reforma do Bolsonaro e do Dória. Então, para vocês terem uma ideia, se algo é pior do que a reforma do Bolsonaro e do Dória, é que ela é muito ruim mesmo, né? Para ela ser ruim, falta muito, de tão péssima que ela é, e o quanto ela é prejudicial para todos nós. Agora, eu só queria abrir um parênteses, né, porque o Boulos, o Guilherme Boulos, vai entrar a qualquer momento, acho que ele entra, Celso e Luciene, às 20h30, porque ele está numa outra atividade, então ele vai entrar em algum momento. O Guilherme Boulos, ele é professor universitário, ele é coordenador do MTST, ele faz parte também do Gabinete Paralelo, que é um gabinete que fiscaliza. Ele foi candidato à Prefeitura de São Paulo, teve mais de 2 milhões de votos, foi para o segundo turno, quase ganhou a eleição, né? Então ele montou não um governo paralelo, mas um gabinete paralelo que fiscaliza a prefeitura. E ele está do lado dos servidores, do lado dos profissionais da educação, dos profissionais da saúde, da cultura. Ele está nessa luta. Então ele vai, em algum momento, entrar online, porque ele está na Zona Sul, numa outra atividade lá na nossa região, porque vocês que são da comunidade da Escola Estadual Luiz Gonzaga, vocês são Zona Sul, nós também, todos nós aqui, a maioria pelo menos, agora eu vejo aqui que tem poucos da Zona Leste aqui, né, Rubens? Rubens é um dos poucos aqui, nós estamos em peso, é Zona Sul, né, minha gente? Então, o Boulos vai entrar diretamente lá da Zona Sul de uma atividade em que ele estará, acho que no Campo Limpo agora, então ele entra. Então, mas o que eu queria dizer é que essa luta que nós estamos travando aqui é muito importante. Nós temos que derrotar o Sampa Prev 2, que não passa de um projeto de confisco de aposentadorias e pensões. Na prática, vai confiscar salários também de pessoas que já têm os seus salários arrochados e defasados há muitos anos. E no momento em que o próprio prefeito da cidade de São Paulo, gente, está cometendo um verdadeiro escárnio, porque ao mesmo tempo que ele ataca os professores, as professoras, os profissionais da educação e da saúde, confiscando, mantendo salários arrochados e defasados, ele aprovou projetos aqui, há alguns dias atrás, dando aumento para os subprefeitos e para os cargos de confiança, os cargos políticos, aumentando os salários desse pequeno grupo de pessoas que trabalham na prefeitura, mas que não são pessoas concursadas, não são pessoas da carreira, são pessoas que foram nomeadas em cargos políticos de confiança. Então, essas pessoas tiveram aumento salarial. Sem contar que no ano passado eles também aprovaram aqui na Câmara Municipal, logicamente com o voto contrário do vereador Celso Janazzi, do aumento do salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, né? Mais ainda, só para vocês verem a gravidade da situação, o prefeito Ricardo Nunes acabou de aprovar também um projeto de lei aumentando o IPTU, principalmente para quem mora na periferia. As pessoas mais pobres que moram na periferia vão pagar mais IPTU do que quem mora numa mansão aqui nos Jardins Pinheiros. Olha só o absurdo. E agora ele está anunciando que vai aumentar a passagem de ônibus da cidade de São Paulo. Ou seja, aumenta a passagem de ônibus, aumenta o IPTU para os pobres, para a periferia, aumenta o seu próprio salário. Imagine o prefeito aumentar o seu próprio salário, dos seus amigos, dos seus secretários, dos subprefeitos, né? Sem contar ainda que ele retirou a isenção da passagem no transporte público, de ônibus para as pessoas de 60 a 64 anos. Vocês se lembram disso? As pessoas perderam a isenção. Olha só, quantos ataques à população. E ele vai agora confiscar as aposentadorias e pensões e dificultar o acesso dos servidores que trabalham já há muitos anos contribuindo com o regime previdenciário. Daí eu acho que aqui a professora, supervisora de ensino, Luciene Cavalcante, vai explicar como que funciona isso, que é algo às vezes um pouco complexo, mas ela vai traduzir para a gente entender melhor como que se dá esse confisco, que é um verdadeiro assalto, é um verdadeiro roubo.
né, aos nossos servidores, porque a professora Luciane Cavalcante participou praticamente das últimas lutas contra as reformas previdenciárias no Brasil. Ela estava em 2003 contra a emenda 41, que inaugura essa história, Celso, de cobrar de aposentados, de confiscar aposentados. Isso começa em 2003, ela estava em Brasília participando do movimento contra, ela participou de todas as lutas contra as reformas aqui em São Paulo, da de 2000, que ela já era professora, logicamente. Em 2005 teve uma reforma municipal, inclusive foi aprovada aqui na Câmara Municipal. Eu era vereador na época, votei contra, nós fizemos oposição, mas o projeto era o governo Serra, que aumentou de 5% para 11% o desconto, o confisco nos olerites de todos os servidores públicos. Depois teve o Sampaprev 1, 2006, né, 16, e agora o Sampaprev 2. Então ela participou de todas essas lutas das reformas do Estado também, ela participou em 2007, quando Serra era o governador do Estado, e a mais recente agora do Dória, em 2019. A professora Luciane estava lá na luta, fazendo debate e nos ajudando, né? E nas outras do governo federal, do governo Temer, que ele não conseguiu aprovar, ele tentou, lá estava a professora Luciane em Brasília fazendo o enfrentamento, e nessa última agora do Bolsonaro, que aprovou, infelizmente. E essa que o Bolsonaro aprovou é que abre o espaço para que haja o Sampaprev 2, para que o Dória tenha aprovado a sua lei também de reforma previdenciária. Então, a professora Luciane ela é especialista na luta contra as reformas previdenciárias, não só em São Paulo, mas no Brasil. Então, ela vai aqui fazer uma intervenção explicando um pouco melhor. Me parece que tem um vídeo também, né? Aquele vídeo do desenho, da animação, que é muito bom para que as pessoas conheçam. Eu só não sei, vai passar em algum momento? Acho que é bem legal, bem didático para a população entender. E só para finalizar, pessoal, dizer que São Paulo, a cidade de São Paulo, é a cidade mais rica da América Latina. Cidade mais rica. Aqui não falta dinheiro nos cofres públicos. Acontece que esse dinheiro ele é canalizado, é transferido para os grandes empresários. Aqui nós temos a famosa, vocês já ouviram falar da máfia do transporte público, a máfia das creches, a máfia das empreiteiras. Eles levam uma boa parte desse orçamento, sobretudo através das isenções fiscais. Tem uma dívida ativa bilionária aqui no estado na cidade de São Paulo, que não é cobrada também pelo prefeito. Então, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, a gente diz que ele é um leão, ou um tigre com os servidores, para atacar os servidores, mas é um gatinho com os grandes empresários. Ele não faz o mesmo enfrentamento. Aí o vereador Celso Gianazzi também conhece bastante esses números todos, ele pode falar um pouco dessas contradições. Quem deve? Vocês sabiam que o Banco Itaú deve bilhões para a cidade de São Paulo, que sonegou impostos? Vários bancos, né, Celso? Celso pode falar dessas dívidas bilionárias. Aí eles não cobram. Então eles atacam quem? A professora, a enfermeira, a Guarda Civil Metropolitana, assistente social, que vai lá dar assistência, fazer o encaminhamento das pessoas pobres, para as pessoas em situação de rua, entenderam? Então eles atacam, né, os pequenos, eles não atacam os de cima, atacam sempre os de baixo. E é por isso que nós estamos aqui ocupando o espaço da Municipal de São Paulo para fazer oposição, para denunciar, para dar voz, né, à população, para que ela reaja contra todos esses ataques. Então era isso, Celso, que eu queria colocar e devolver a palavra para você e para Luciane, só dizendo que daqui 5 minutos o Guilherme Boulos vai entrar, porque ele está com o horário dele, tá bem, ele já entrou? Ainda Olha lá o vídeo. entrou? Mas aí não é melhor o Boulos falar primeiro? Mas aí se ele entrar tem que, porque ele está com o horário cronometrado, tá bom? Então vamos, o vídeo primeiro, né? Esse vídeo, ele trata um pouco do que é a reforma previdenciária, escrita de outra forma, explicada de outra forma, para que todos possam entender. Isso.
Mentira. O objetivo é atender aos servidores da educação, da saúde, de todas as áreas, aposentados ou da ativa. Ninguém estará a salvo da reforma da Previdência do prefeito Ricardo Nunes. Eles falam que o objetivo é acabar com os privilégios do funcionalismo. Mentira! O real objetivo do prefeito é atender aos interesses do mercado financeiro e evitar a cobrança dos grandes sonegadores da cidade de São Paulo. Se o terrível Sampaprev 2 for aprovado na Câmara, todos os aposentados e pensionistas que ganham a partir de um salário mínimo e hoje são isentos da contribuição previdenciária serão obrigados a pagar. Quer um exemplo? Um auxiliar técnico de educação aposentado, que hoje ganha R$4.000 e é isento, vai começar a pagar R$406 todos os meses. Isso não é uma contribuição, isso tem outro nome, é confisco. E quem ganha acima do teto do regime geral da Previdência Social, como fica? Também será atingido. Hoje, o desconto de 14% da Previdência é calculado da seguinte forma: pega o valor da sua aposentadoria e subtrai o valor do teto do regime geral da Previdência Social, R$ 6.433,57. O que sobra acima do teto, multiplicado por 14%, será o valor do seu desconto da Previdência. Por exemplo, uma médica que ganha R$10.000, hoje ela paga R$ 499 de contribuição mensal. A conta é essa. Se o Sampaprev 2 for aprovado, o cálculo muda e todos os servidores serão prejudicados. O cálculo será o seguinte: pega o valor da sua aposentadoria e subtrai o valor de um salário mínimo, R$ 1.100. O que sobra deve ser multiplicado por 14%. Este será o seu novo desconto da Previdência. Vamos usar o mesmo exemplo hipotético da médica que ganha R$10.000. A conta, com a nova regra, ficaria assim. Ou seja, a contribuição irá aumentar de um mês para o outro de R$ 499 para R$ 1.246, R$ 747 a mais. Mas a coisa piora. O prefeito poderá criar a qualquer momento uma contribuição adicional que vai além dos 14%. Não é justo que servidores que contribuíram a vida toda agora precisem pagar ainda mais. Não vamos aceitar o confisco. A luta pelo futuro é agora. Então, esse vídeo fala um pouquinho, né, do que tem no projeto. Só antes de passar para nossa educadora Luciane Cavalcante, dizer que o prefeito Ricardo Nunes, ele demonstrou, através de uma entrevista que ele deu na rádio, ele não conhece absolutamente nada da previdência dos servidores municipais. Fez uma declaração dizendo que os servidores, havia um déficit da previdência, a prefeitura não conseguia pagar por conta de que os servidores nunca, na ativa, servidores que ganhavam abaixo do teto do regime geral, pagavam a contribuição previdenciária. É uma mentira, porque todos os servidores, todos, absolutamente todos, contribuem com 14% aqui do seu salário para a Previdência Social. Então, ele mostrou que ele não conhece e mostrou que esse projeto ele deve ser retirado da pauta de votação, porque ele se baseou num fato mentiroso, um dado mentiroso, que ele mostrou desconhecer totalmente. Então, não tem cabimento nenhum. Esse confisco dos salários, eles vão cobrar aposentadoria de quem ganha um salário mínimo, quem ganha acima de um salário mínimo, que é um absurdo completo. Celso, só antes de passar para a professora Luciane, queria que você falasse, desse alguns exemplos. Por exemplo, o prefeito diz, olha, mas São Paulo tem uma hipotética dívida com a Previdência de 170 bilhões de reais, uma dívida a longo prazo, mas qual é a dívida ativa da cidade de São Paulo? Quanto as grandes empresas devem para São Paulo, que elas sonegaram, deram calote em São Paulo, por exemplo? Só para as pessoas terem noção que eles estão atirando no lugar errado. Então, para vocês entenderem o que é dívida ativa é a dívida que as grandes empresas devem para a prefeitura. Elas devem pagar os impostos e não pagam. Então, não é o pequeno comerciante lá do nosso bairro, não é
o dono do imóvel, do pequeno imóvel. Não, a gente não está falando desses contribuintes, esses não têm condições de pagar. Nós estamos falando dos bancos, dos grandes bancos, nós estamos falando das grandes empresas, que deveriam pagar os tributos e não pagam. Vai colocar advogado para ficar defendendo. Essa dívida toda dessas grandes empresas somam 130 bilhões de reais, 130 bilhões. Para vocês terem uma ideia aqui, vocês, os alunos também terem uma ideia, a prefeitura, ela arrecada de imposto todo ano, tudo que entra na prefeitura é de 70 bilhões de reais. Tudo que entra, e ela é a prefeitura, como o deputado Carlos Gianazzi disse, é a cidade mais rica da América Latina. Então ela arrecada 70 bilhões de reais. E as empresas, essas empresas grandes devedoras, elas devem 130, é quase 2 vezes o que ela arrecada por ano. Então, tem recursos, só que o prefeito, ele não quer fazer esse enfrentamento e cobrar dos grandes devedores, né? Dos bancos, das grandes construtoras, dos grandes frigoríficos, ele não cobra. Então, ele prefere cobrar do servidor, que é do professor, do enfermeiro, do auxiliar técnico de enfermagem, do auxiliar técnico de educação, do agente funerário. Então, ele vai em cima desses servidores. E na parte do IPTU, como o deputado disse, ele vai cobrar da periferia. Da periferia, a gente vai ter aumento do IPTU de até 90%, gente. O IPTU da periferia vai aumentar em 90% e o da Faria Lima vai diminuir 20%. Então, ao invés de ele cobrar quem tem mais, quem pode contribuir mais, ele vai em cima de quem tem menos. Então, essa é a lógica do prefeito. Então, por isso que a gente fala que esse é um ataque covarde para cima das professoras, dos professores, né, do quadro de apoio da educação, porque ele deveria fazer o contrário, ele deveria ir em quem tem condições. Os bancos, por exemplo, os banqueiros, donos de banco, eles não perderam nenhum centavo sequer com a pandemia, ao contrário. E eles são devedores. São devedores, são os maiores devedores. Se a gente for pegar a lista dos devedores, dos maiores devedores, em primeiro lugar estão os bancos, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, né? São vários bancos que estão entre os maiores devedores do município. Então, tem que fazer essa cobrança primeiro, né? Sanear a previdência do município, que não tem esse déficit que o deputado falou, isso aí eles produziram, 170 bilhões de reais, eles produziram esse déficit aí para convencer a população de que as professoras, professores, auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, a enfermeira, são privilegiados. Então, não é verdade isso, né? São servidores públicos que estão dentro das escolas, dentro dos equipamentos de saúde, eles realizando uma política pública, porque se a gente não tiver um servidor público concursado fazendo esse serviço, quem fará esse serviço é uma empresa privada que visa o lucro, e a gente da periferia vai ter que pagar pelo serviço público, porque não vai ter uma escola de qualidade gratuita para todos, né? Vocês que estão lá no Luiz Gonzaga, a outra escola que está chegando, uma escola municipal que está chegando aqui, também não será atendida mais na escola. A comunidade vai ter que pagar pelo serviço público. E é por isso que a gente está aqui falando em defesa dos serviços públicos, da educação pública, da saúde pública, da assistência social. Então, é de ter coragem, né? O prefeito tem que ter coragem para fazer esse enfrentamento e cobrar a dívida de quem deve mesmo na cidade de São Paulo. Outra professora Luciene, então. Então, deixa eu passar agora para a nossa educadora, advogada, né, como o deputado Carlos Gianazzi falou, participou de todas as reformas aqui do município, quase todas as reformas do município de São Paulo, tem um conhecimento jurídico muito profundo dessa questão toda, né, e econômica também, do Sampaprev, tem os dados, os números, ela pode muito bem, além da questão da educação, que ela é supervisora da rede municipal e conhece tudo, como ninguém aqui, a educação pública na cidade e no estado de São Paulo. Luciene Cavalcante. Boa noite a todos, a todas, a todes. Eu sou Luciene, sou supervisora da rede municipal em greve há mais de 20 dias. Daniele, quantos dias já que a gente está em greve? Desde o dia 14 de outubro que a gente começou essa greve, a segunda... dia 14, né? Já tem um tempo, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje, conversando com vocês, agradecer ao vereador Celso Gianazzi e ao deputado Carlos Gianazzi pelo convite, pela luta e pela parceria de sempre.
E dizer que, assim, a gente entra num momento muito, numa semana muito importante para a nossa luta em defesa dos serviços públicos na cidade de São Paulo. Tudo indica que o projeto PLO 07 vai ser votado na quarta-feira. O presidente dessa casa, que é uma casa de leis, onde as leis municipais são feitas, e essa casa, a Câmara, ela tem duas funções primordiais: de fazer as leis que são cumpridas aqui na cidade e de fiscalizar o poder executivo. Essas são as duas funções da Câmara Municipal. E o presidente dessa casa disse que vai colocar na pauta de votação, na quarta-feira, esse projeto, que é um absurdo. Então, a gente está, hoje é segunda-feira, então a gente está aí numa reta final, e eu quero aproveitar esse momento para conversar muito com os meus colegas servidoras e servidores que estão nos acompanhando. Bem, o nosso... Ele vai falar, depois eu continuo. Boulos, chegou o Boulos. Guilherme Boulos, está no ar. Você me ouve, Boulos? Escuto sim, Janase. Vocês me escutam? Escutamos sim, estávamos te aguardando. Então, olha, gente, Guilherme Boulos, coordenador do MTST, ele coordena também, como eu disse, o gabinete paralelo, que fiscaliza aqui as ações do governo municipal. Guilherme Boulos é professor e tem acompanhado bastante a luta e toda a movimentação e tem apoiado intensamente a luta contra o confisco das aposentadorias, das pensões, contra o Sampaprev 2. Ele está numa outra atividade, mas vai fazer uma rápida intervenção. Muito obrigado, Boulos, pela sua participação aqui na nossa audiência pública na Câmara Municipal. Nós estamos aqui já no meio da audiência. Eu falei que você entraria de acordo com o seu tempo aí. A palavra é sua e o tempo que você puder ficar. Só Carlos, Boulos, só uma parte da fala do Carlos. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Celso. Guilherme Boulos, ele foi candidato a prefeito aqui da cidade de São Paulo e apresentou no seu projeto de governo aqui um plano de cobrança desses devedores que nós comentamos aqui. Um plano audacioso, mas realista, né, cobrando de quem deve, de quem pode contribuir na cidade de São Paulo. E essa fala do prefeito na sexta-feira na Rádio Eldorado, falando que os servidores não contribuíram com a Previdência, é um absurdo. O Boulos pode falar muito bem disso, que ele apresentou no seu programa de governo aqui, muito bem defendido, e o adversário não teve nem condições de rebater, dada a competência que o Boulos teve para apresentar essa proposta. Obrigado, viu, Boulos? Obrigado, Celso. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos vocês, a todas. Cumprimentar todo mundo que está aí no auditório. Não estou conseguindo ver a turma, mas tenho certeza que é uma turma de lutadoras e lutadores. Cumprimentar e parabenizar os servidores e servidoras de São Paulo que estão em greve já há 3 semanas contra essa medida absurda, abusiva, que é o Sampaprev 2, que mais uma vez tenta colocar a conta nas costas dos trabalhadores. Olha, gente, na vida e na política, a gente precisa ter coerência. Quando um governo, e aí não é qualquer governo, é a gestão da maior cidade da América Latina, diz que não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria e por isso ataca direitos, mas ao mesmo tempo aumenta salário de livre nomeados, mas, ao mesmo tempo, deixa de cobrar recurso, dívidas ao poder público de grandes devedores, bilionários, bancos, grandes empresas, planos de saúde. Esses 3 estão no topo da lista dos grandes devedores de São Paulo. Quando esse mesmo governo aumenta o próprio salário do prefeito e dos secretários, ele não tem autoridade moral nenhuma para vir cortar o que quer que seja dos servidores ou de falar em sacrifício. Sampaprev 2, vocês têm feito esse debate, a nossa combativa bancada na Câmara Municipal tem feito esse debate, a nossa combativa bancada na Lesp fez esse debate contra o PLC do Dória, que tinha o mesmo fundo de atacar e criminalizar servidores. Olha, gente, vocês
e eu tenho certeza que tem servidores aí no auditório, vocês sabem o quanto se construiu nos últimos anos no Brasil um discurso de que servidor não quer trabalhar, servidor é privilegiado, que é um discurso absolutamente falso e desrespeitoso com quem está na ponta fazendo o serviço público funcionar. Sem servidor valorizado, não existe serviço público de qualidade, nem em São Paulo, nem em nenhuma parte do planeta. E o que o Ricardo Nunes e os seus aliados na Câmara Municipal, para não usar outro nome, querem fazer em relação ao Sampaprev 2 é um crime. Veja, você tributar em 14% aposentados que ganham um salário mínimo, pouco mais de um salário mínimo, na conjuntura de inflação e de crise que o Brasil está, é um crime. Você jogar servidores novos contra servidores antigos e ainda botando um modelo de capitalização que nem o Paulo Guedes teve a ousadia de mandar no texto final, lá da reforma da Previdência do Bolsonaro, é um crime. Atacar todo tipo de gratificação, tratar servidor como um problema, isso é a cara dessa gente. Só sabe falar em privatização, que fala muito alto com servidor público, com movimento social, mas fala baixo, fala manso com os bilionários que devem para a prefeitura e que poderiam perfeitamente cobrir as dificuldades financeiras. Se é que nós podemos falar em dificuldade financeira. Nós fizemos na campanha do ano passado um estudo qualificado, que contou, inclusive, com a participação de vários profissionais de carreira, da Procuradoria, de vários setores da Prefeitura, e que mostrou, depois se tornou público. São Paulo começou esse ano com 17 bilhões de reais no orçamento. São Paulo tem a taxa de investimento, desde que o Dória assumiu, mais baixa dos últimos 6 governos municipais. Essa turma acha que prefeitura é banco, que poder público tem que ser usado para poupar, para lucrar. Poder público não é para lucrar, não, é para garantir direitos para a população. E garantir direito passa por valorização das servidoras e dos servidores. Por isso, gente, eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade, o meu apoio. Tive numa das manifestações contra o Sampaprev 2 aí em frente à Câmara Municipal. O PSOL, os movimentos sociais estão na linha de frente também dessa luta. Contem com a gente, essa greve é fundamental, a mobilização de pressão sobre os vereadores é fundamental, porque esses mesmos que estão ameaçando fazer maldade agora na votação são aqueles, e eles sabem muito bem disso, que daqui a algum tempinho vão estar pedindo voto na porta de cada um. E nós temos que deixar isso evidente para eles. Nós temos que colocar abertamente que quem votar pela retirada de direito dos trabalhadores vai ser denunciado, vai ser exposto e depois vai ter que se explicar na sua base eleitoral quando for pedir voto. O primeiro turno, a vitória deles foi por muito pouco. É muito importante que a gente siga concentrado nessa tentativa de virar voto para que a gente reverta isso na última votação. Um forte abraço para vocês, excelente continuidade dessa audiência. Obrigado, Gianazzi, obrigado, Celso, pelo convite e estamos juntos. Até a vitória. Obrigado, Boulos. Seu apoio é um grande estímulo para a nossa luta para derrotar o Sampaprev 2. Um abraço, Boulos. Obrigado. Forte abraço para vocês. Então, a gente devolve aqui a palavra, né, que está com a nossa supervisora e educadora, Luciane Cavalcante, já dá as boas-vindas aqui para a escola, que acabou de chegar, né, a MF Carlos Augusto. Uma salva de palmas para a escola que está chegando, os alunos, professores que estão aqui. Obrigado pela presença, pela participação de vocês. E eu devolvo a palavra aqui para a nossa supervisora, Luciane Cavalcante.
Então, para retomar aqui o raciocínio, então a gente está como todos, o Guilherme, o Celso, o Carlos já colocaram, a gente está numa semana decisiva com relação a esse projeto. E na quinta-feira passada, nós fizemos um grande ato aqui em frente à Câmara Municipal. E na quarta-feira tem mais um ato os sindicatos estão chamando. Na quinta-feira, além do ato dos sindicatos, existe um grupo de mulheres servidoras, da qual eu faço parte, e a gente organizou um manifesto das servidoras com as cordas no pescoço, porque de cada 10 servidores, 7 são mulheres. Então, somos nós, mulheres, que estamos na linha de frente, na educação, na saúde, na assistência social, em vários serviços fundamentais da cidade. Então, somos nós que temos que ter essa consciência do nosso papel na sociedade e de que quando a gente se movimenta, todas essas estruturas também se movimentam. Então, que a gente precisa se fortalecer. Então, por isso que a gente fez esse ato, que foi muito importante na quinta-feira. E a partir desse ato, esse conjunto de mulheres, a gente começou a organizar algumas ações. E eu vou falar um pouquinho sobre essas ações. E é importante dizer que, da mesma forma como a gente fez em 2018, quando a gente impôs uma derrota histórica ao governo Dória, e é importante lembrar que, ainda que ele tenha sido eleito como governador do nosso estado, aqui na cidade de São Paulo, ele perdeu nos 2 turnos das eleições. E essa perda que ele teve aqui, que foi fundamental na cidade de São Paulo, ele não teve maioria dos votos, é muito do esforço nosso, dos servidores e das servidoras públicas, de fazer esse debate e demonstrar para a população como que, de fato, estão sendo implementadas as políticas públicas. Então, em 2018, que a gente conseguiu fazer essa derrota, a gente conseguiu fazer esse movimento porque nós, servidoras e servidores, a gente atuou em diferentes frentes. Então, vários grupos independentes, fazendo várias ações por toda a cidade, e isso que garantiu impôs essa derrota ao governo. E isso volta a acontecer agora. Então, a gente tem ações organizadas ocorrendo na Zona Leste, na Zona Sul. Aqui no centro, a gente tem o acampamento, que é uma ação fundamental de resistência. Então, são várias ações que estão acontecendo, e eu vou falar só uma parte delas, que são as que eu estou participando mais ativamente. Então, na sexta-feira, nós fizemos uma ação importante, então a gente está nesse trabalho de virar os votos dos vereadores. Então, nós estamos indo conversar com esses vereadores. Então, a gente foi atrás de um vereador que chama-se Eli Correia, que ele é radialista, acho que todo mundo aqui conhece. Vocês não conhecem Eli Correia? Então, a gente foi lá na rádio dele, na sexta-feira, fica na Paulista. Nós fizemos um ato em frente à rádio dele e pedimos uma reunião com ele. Essa reunião aconteceu hoje, à tarde. Então, lá na Paulista, a gente ficou naquele enfrentamento, a gente ficou lá da meio-dia até as 2h. E no começo, os assessores falando que ele não iria receber, mas depois, como a gente começou a fazer, a gente estava com som, a gente levou, inclusive quero agradecer ao vereador Celso Janassi, que emprestou o equipamento. Então, a gente vem fazendo esse trabalho porque a gente entende que a gente precisa conversar com os vereadores. São 55 vereadores que tem aqui nessa casa, que representam a cidade como um todo. Então, hoje ele nos recebeu, a gente fez de novo um debate com ele, demonstrou todos os pontos que são nefastos para a cidade como um todo desse projeto, e também cobramos dele essa responsabilidade social, porque ele, como um comunicador,
também tem a sua responsabilidade social. Os meus avós, eles sempre ouviram o Eli Correia, eu cresci ouvindo o Eli Correia, inclusive até trouxe o rádio e tal, então a gente fez essa ação com ele, e ele ficou de rever o posicionamento dele, porque a primeira vez ele votou contrário à população, então ele falou que vai ver o que ele vai, como que ele vai agir. Isso foi na sexta. No sábado, nós fizemos uma outra ação importante, porque foi inaugurado, vocês devem ter acompanhado na televisão, o Parque Augusta, que é uma conquista para a cidade de São Paulo, e nós, um grupo de 13 mulheres, mais ou menos, nós fomos até o parque, porque o prefeito estava lá, e nós fomos lá para colocar esse debate para a população. Então, nós acordamos super cedo, nos encontramos, nos organizamos, nos encontramos numa praça ali perto, na Praça Roosevelt, fizemos cartazes, depois levamos tudo até lá e fizemos o nosso ato, o nosso protesto. O prefeito, aí teve um certo confronto, mas a gente, enfim, precisava mostrar a nossa voz e demonstrar o que estava acontecendo para a população. A população que estava presente no evento nos apoiou muito, né? Não teve tivemos acolhimento. Então, foi muito importante, porque saiu em vários jornais, saiu na televisão o nosso protesto. No domingo, um outro grupo de professoras foi até a igreja de um outro vereador aqui da casa, que é o vereador que frequenta, que é o vereador Tami. E também para poder fazer esse diálogo lá. Foi um pouco mais tenso esse diálogo no domingo, mas a gente espera que esses vereadores revejam o posicionamento deles. Amanhã a gente também vai estar passando em vários escritórios políticos de vários vereadores, e vamos terminar com uma atividade aqui também na casa. Então, é muito importante que os servidores e as servidoras que estão acompanhando essa audiência, que entendam esse momento histórico que a gente está vivendo, de profundo ataque, de retiradas de direitos, e que se coloquem em luta, e que se coloquem em marcha, e que usem a sua voz. Porque a gente que é servidor público, a gente tem um concurso público, a gente tem um estatuto, então é muito diferente da relação que se impõe, por exemplo, na iniciativa privada, que não tem gestão democrática. Nós temos o direito à gestão democrática. Então, por isso que eu, enquanto servidora pública, posso estar aqui me posicionando publicamente contra esses que são os meus chefes, porque a gente tem uma garantia constitucional. E imagina que isso é o mínimo que a gente pode pensar de um emprego. Não é um privilégio. Todo mundo poder ter uma gestão democrática no seu trabalho, poder falar o que pensa, poder expressar como que ele está pensando aquele ambiente. Isso é o mínimo de respeito que a gente precisa ter. Então, a gente precisa lutar. A gente tem pouco tempo. Eu sou servidora da educação, sou supervisora, eu faço supervisão de mais de 15 escolas. Então, a situação das escolas está muito difícil, muito difícil. A gente vem do ano de 2020, pandemia. Vocês perceberam muito bem que a maioria das escolas se organizaram por exemplo, em cestas básicas para oferecer à sua comunidade, porque a cidade de São Paulo, com todo o dinheiro que ela tem, demorou 9 meses para conseguir mandar uma cesta básica para uma pandemia que começou oficialmente dia 13 de março. Foi dia 13 de março que eles anunciaram que ia começar o lockdown na cidade de São Paulo. E demorou toda uma vida para mandar uma cesta básica.
Então, assim, é um descaso, um desrespeito, um desprezo com a situação da população. E todo mundo que nasceu na periferia, que é da periferia, eu nasci em Pirituba, minha família toda é de Pirituba, a gente sabe muito bem o que significa nascer onde a gente nasceu, como que é o nosso bairro, quais acessos que a gente tem lá de cultura, quais as possibilidades de transporte, de segurança para a gente andar na noite. E a gente tem condição de ter uma cidade melhor. Quando a gente fala aqui em discussão do Sampaprev, que é um sistema de aposentadoria, a gente não está falando do direito apenas dos trabalhadores e das trabalhadoras dos serviços públicos. A gente está falando de uma concepção do que a gente entende do que é uma cidade, do que é o orçamento público, o que a gente precisa fazer com essa cidade para essa cidade melhorar. Essa cidade nossa só vai melhorar quando todo mundo tiver acesso a uma escola pública de qualidade. Isso não é pedir um favor, isso é um direito de todo mundo. É você chegar a ter uma escola bem equipada, uma escola com Wi-Fi, uma escola com computadores. É o mínimo, a merenda, ter uma merenda adequada. É o mínimo. Ter menos alunos por sala de aula. Ter os estudantes com deficiência terem a rede de apoio para poder frequentar a escola, para poder aprender, para poder acessar o currículo. Isso tudo é o mínimo que uma sociedade pode oferecer. Quando a gente fala desse sistema do Sampaprev, a gente está falando da saúde. Qual a possibilidade de saúde, de tratamento que a cidade está tendo? Então, esse Sampaprev é tão absurdo que, assim, a gente está num ano pandêmico, né? Em tese, estamos saindo da pandemia. Depois de demorar tanto tempo para as vacinas chegarem, todo mundo acompanhou, né, essa situação toda. E esse Sampaprev, ele prevê que quando um servidor... E quem é que fez o enfrentamento ao Sampaprev? Foram os servidores e as servidoras públicas. Foi a saúde, foi a funerária, foi o sistema funerário que trabalhou enterrando milhares de corpos. Aqui na cidade de São Paulo, já morreram mais de 30 mil pessoas. 4 brasileiros que morreram, morou aqui no estado de São Paulo. Dessas 30 mil pessoas que morreram aqui na cidade de São Paulo, de cada 10, 7 não tinham o ensino fundamental completo. Quem foram essas pessoas que morreram aqui na cidade de São Paulo? Foram as pessoas que moram no centro da cidade, nos jardins? Não. Obviamente que morreu gente dessa classe social. Só que os mais atingidos foram os periféricos, foram os negros, e foi quem não tem acesso aos serviços públicos fundamentais. E é sempre assim. E o Sampaprev, ele reforça essa lógica. Quando ele vai taxar as pessoas que ganham abaixo do teto do INSS, é reforçar essa lógica de penalizar sempre quem ganha menos. E a gente tem que dar um basta nisso. Não dá mais. A cidade não suporta mais isso, ninguém suporta mais isso. Nós precisamos virar esse jogo. E, para a gente poder virar esse jogo, a gente precisa saber o que essas pessoas que estão eleitas, que têm o poder na mão, o que elas estão fazendo. Conhecimento é poder. Quem sabe mais, pode mais. E é a nossa tarefa. Eu, como professora, como educadora, toda a nossa luta é pedagógica. Então, eu vou usar todas as possibilidades que eu puder, e aonde eu puder falar, eu vou falar, e eu vou denunciar essas pessoas que estão enterrando os serviços públicos da cidade de São Paulo. Porque isso é uma sacanagem tremenda com a população e com o futuro da nossa cidade. Eu não vou me calar diante dessa injustiça, não vou ficar lá acomodado ou me sentindo em paz, porque eu não estou no serviço público para isso.
E não estou nesse planeta aqui para não me indignar perante as injustiças. E eu sei que tem muita gente que está com essa visão. Muita gente que vai para a luta. A gente está lutando contra gigantes. Aqui ninguém é ingênuo. A gente está lutando contra gigantes. Mas a gente vai lutar até o fim. Porque a gente tem a verdade do nosso lado. E, certamente, a gente tem a população do nosso lado, porque quando a gente senta para conversar e explicar toda a sacanagem que está acontecendo, as pessoas entendem, até porque a vida delas também está desse jeito. Né? Essa opressão, essa falta de oportunidade, essa dificuldade toda, todo mundo que está na escola está percebendo. Ninguém precisa dizer, quem está lá está vendo a situação que está sendo colocada. Fechamento de turmas de EJA. É algo assim, espantoso. No meio da pandemia, o que eles estão fazendo? Fechando a EJA. Tem a questão, por exemplo, dos estudantes dos nonos anos com relação às ETECs, como é que vai ser esse vestibular, que não foi tratado até agora nas escolas. Ou mesmo quem está no ensino médio, como é que vai ficar essa transição para as faculdades. Então, tem uma série de questões que precisam ser enfrentadas. E a gente precisa estar junto para fazer esse enfrentamento. Então, convido a todos para estar em luta, para se apropriarem desse espaço. Esse espaço aqui é nosso. Entender o que isso funciona, saber onde isso fica, porque é aqui que todas as maldades começam. E se aqui é onde começa, é aqui que a gente tem que terminar com esse mal. Então, por isso que é muito importante a gente estar aqui hoje. E é isso, muito obrigada pela oportunidade de falar. Obrigado, viu, professora, supervisora da rede, Luciane Cavalcante, que traz a realidade do que nós estamos vivenciando, né, nas escolas, tanto aqui na rede municipal quanto na estadual também. Então, essa realidade é, de fato, de quem conhece o chão da escola, quem vive a escola no dia a dia, vive a gestão da escola, vive a realidade dos ataques que estão sendo implementados no município e no estado de São Paulo. Muito obrigado, viu, professora Luciane Cavalcante. E a gente gostaria de abrir também a palavra para que vocês pudessem fazer as considerações, trazer um pouco também do dia a dia que vocês estão vivenciando. E eu gostaria muito de chamar aqui para falar um pouco dessa luta e resistência que estão fazendo aqui os servidores públicos municipais, a Daniele, que é diretora da rede municipal de educação, que está nessa luta, está no acampamento, está mobilizando servidoras e servidoras, também já participou de outros movimentos, né, de outras reformas aqui no município de São Paulo, e tem muito, acho que, a contribuir com essa fala. Eu gostaria de passar a palavra também, subir aqui a tribuna, para que você dividisse um pouco, Daniele, essa experiência que você está tendo, essa mobilização, e de como você está vendo os ataques desse governo do Ricardo Nunes, do prefeito Ricardo Nunes, na rede municipal de educação. Boa noite a todos e todas. Eu sou Daniele, eu sou diretora de escola aqui na rede municipal. Estou na educação há 16 anos. E estamos no movimento, né, de resistência no acampamento. Como a Luciane falou, a gente tem muitas ações acontecendo pela cidade. Então, a gente tem atos, né, nas regiões, a gente tem os comandos de greve que participam, que vão nas escolas conversar com a população e com os trabalhadores, comandos que vão nos postos de saúde, né, nos locais de assistência social. Temos os eventos, né, organizados, que a Luciene já comentou, e temos também o acampamento. O acampamento ele surge com uma medida rápida, né, quando os vereadores tentam colocar o projeto para votar de repente. Então, a gente organizou um grupo de pessoas que já
militam na educação há algum tempo, né? E falamos, vamos, né, montar as barracas, acampar. O que significa o acampamento? Significa que a gente está aqui importunando, causando, né, fazendo os vereadores passarem um vexame. Por que um vexame? Porque os servidores públicos municipais têm que ficar acampados, dormindo nas barracas, no chão, no relento, né, sujeitos a todas as violências da rua, do município, né, aos ataques de pessoas que são contrárias aos servidores e às servidoras públicas, num ato de resistência. E, dentro desse ato de resistência, a gente vai promovendo o diálogo com a população, chamando a atenção da população para esse enfrentamento que nós estamos fazendo com o governo municipal. E quando a gente chama, né, as pessoas para conversar, ou quando elas passam e perguntam o que está acontecendo, por que vocês estão aqui, chama a atenção. E a gente explica para as pessoas o que está acontecendo, os objetivos do governo municipal, elas entendem e ficam ao nosso lado. Principalmente quando a gente mostra para elas que esses ataques são diretamente à população, né? E qual população? Não é a população que mora em Moema, nos Jardins, como as pessoas da mesa já disseram, né? São a grande maioria a população pobre e a classe trabalhadora, que utiliza os serviços públicos para ter a garantia dos seus direitos, que não são privilégios, são direitos da população, garantidos pela Constituição. O direito à alimentação, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito à educação, direito ao lazer. Então, assim, a gente está, dentro dessa conjuntura, fazendo esse enfrentamento ao governo com o acampamento. E, dentro desse diálogo com a população, a gente tem feito muitas atividades que têm sido muito boas, que têm agregado bastante pessoas. Então, nós começamos, né, o acampamento na outra terça passada, antes do feriado. E aí nós fizemos as assembleias, todos os dias tem assembleias para a gente deliberar os encaminhamentos do acampamento. A gente tem comissão de segurança, comissão de alimentação, que vai organizando e dando um direcionamento de como as coisas devem acontecer no acampamento. A gente tem a comissão de comunicação também, né? E na véspera do feriado, essas pessoas em comissão, a gente avaliou que era importante, no feriado, a gente retirar o acampamento por questões de segurança, né? A cidade fica mais vazia, feriado prolongado, o centro à noite é realmente mais perigoso, e nos finais de semana, com feriado prolongado. E, na volta do feriado, na terça-feira, nós retomamos o movimento com uma vigília, né, denunciando, ao mesmo tempo que nós fizemos uma homenagem às vítimas, né, da Covid, nós fizemos um enfrentamento ao governo dizendo: não vamos matar o serviço público. No dia seguinte, nós fizemos também a retomada do acampamento com as barracas, colocamos as barracas de novo e levantamos o acampamento, fizemos uma feijoada solidária, onde nós compartilhamos as marmitas com os servidores do acampamento, com os servidores que vieram e com a população de rua. Fizemos um samba também. Nesse final de semana, nós fizemos um cinema. Foi muito, muito interessante. Nós assistimos o filme Marighella, que está sendo falado bastante, né, dirigido pelo Wagner Moura. E foi um filme que nos emocionou muito, né, exatamente por nos fortalecer nesse movimento de resistência que a gente está precisando fazer na cidade. No domingo, a gente teve um sarau
que foi muito, muito bom também. E, dentro de todas essas atividades, nós vamos dialogando com a população. E, em especial, nós temos dialogado muito com a população de rua. E aí a gente percebe o quanto falta de assistência, né, à população de rua, que são pessoas que chegam, que conversam, que brincam, né? A gente distribui, na verdade, não distribuímos, nós dividimos, né, a nossa alimentação com eles, com todos que passam. A gente, bom dia, boa tarde, e a gente vê como isso é significativo para eles, né? Essa atenção, esse respeito que nós temos com a população de rua que chega, que conversa, que toma um café, que toma um lanche, que recebe um alimento. E então a nossa experiência tem sido essa, e tem sido uma experiência, apesar, né, de todo o cansaço da luta, de você não estar dormindo na sua cama, de você estar aqui no acampamento, no frio, a gente se reveza à noite, né, no cuidado com o acampamento, na segurança com o acampamento. Tem sido uma experiência muito intensa e de muita construção desse movimento de sustentação dos direitos públicos na cidade. E só falando um pouquinho também de como eu vejo, né, esse movimento, eu acho que a gente vem, desde 2014, numa decrescente, né? Nossa luta, ela veio decrescendo, não em relação à força, mas em relação aos direitos. Então, a última greve que nós fizemos para que a gente tivesse algum reajuste salarial foi 2014, que nós tivemos a segunda maior greve, né, do município, de 42 dias, para ter um reajuste de 15% em 3 vezes. 6 meses, 6 meses e 6 meses. Depois, nós tivemos, em 2017, a luta contra a reforma da Previdência Nacional, que é onde a nossa rede, né, a cidade de São Paulo, tocou e puxou a luta no Brasil contra a reforma previdenciária do Temer. Em 2017, nós tivemos também a luta contra o Sampaprev, 2017, 2018. Esse ano nós tivemos uma greve longa também, de 120 dias, que entra, né, como a maior greve da história da nossa cidade, simplesmente pelo direito de poder ficar em casa, sendo que nós poderíamos ministrar as aulas online, garantindo a segurança dos funcionários, a segurança dos estudantes, dos familiares. Muitos colegas da rede faleceram e se contaminaram nos dias de planejamento, nos dias, né, que vieram depois do início das aulas, e nós tivemos uma greve de resistência pela vida. Então, a gente fez uma greve em 2014 para ter um reajuste, depois nós fomos fazendo greve para não perder direitos, e, por último, nós fizemos uma greve para não morrer. Então, essa conjuntura, ela realmente vem muito dura, né? E a gente precisa se fortalecer e precisamos, né, estar juntos para resistir e lutarmos pelos nossos direitos. Eu vejo também, em relação ao governo municipal, a gente fica até sem saber que palavra usar, né? Porque são tantos descasos, tantas... Está saindo agora? Sim. E a gente vê tantos descasos. Então, a gente precisa lutar mesmo. Por quê? Porque a gente vê um prefeito que vai na rádio e não sabe o que fala, né? Fala que os servidores não contribuem. A gente vê os vereadores aprovando aumento para os comissionados. A gente vê vereadores chamando os servidores públicos de vagabundos. Então, a gente precisa reagir a tudo isso, né? E a gente vai reagir. Nós estamos acampados, nós estamos nas regiões, nos comandos de greve, nos movimentos, e vamos resistir a esses ataques até o fim. Porque, como Marighella fala no filme, né,
A única luta que a gente não ganha é aquela que se abandona. Obrigada, professora Daniela. Agora quero chamar para fazer uso da tribuna a professora Fabíola. Olá, pessoal, boa noite. Queria primeiro, assim, de tudo, agradecer a oportunidade de trazer os meus alunos até aqui, para que eles pudessem conhecer uma nova realidade, uma outra história, principalmente nossos alunos do ensino médio, que eles estão indo para a vida, onde eles precisam entender qual é a realidade do nosso país, eles precisam lutar por eles, pelos filhos deles, por nós. Eles precisam perceber que aquele mundinho da escola é muito maior do que nós estamos acostumados. Eu sempre falo para eles que na aula de inglês quem ensina sou eu. Na aula da vida quem me ensina são eles. Então, quando eles vieram até aqui, eles até se assustaram, né? Porque eles não estão acostumados com tanta grandeza. E é muito bacana que vocês percebam, corram, lutem. A vida está só começando para vocês. Pego sempre no pé deles, vou continuar pegando no pé de vocês quando vocês saírem ainda. Né? Temos ótimos adolescentes, ótimos alunos, ótimas pessoas. A vida está aí para ser vivida, vocês precisam prestar atenção no que está acontecendo dentro da política do nosso Brasil. Não é fácil, vocês precisam lutar. Tiram-se principalmente de nós, que estamos ali na periferia. É fácil tirar do mais fraco, é fácil deixar a gente cada dia mais lá embaixo, é fácil a gente ser sempre do senso comum. Não sejam alunos de senso comum, sejam alunos críticos. Dentro da escola, eu digo para vocês, lutem, corram atrás e não sejam pacíficos na vida de vocês, não sejam. Não deixem que quem está lá em cima acreditem que vocês são menos, porque vocês não são. Somos maioria, sim, e enquanto maioria, precisamos lutar. Vocês são, sim, o futuro do nosso Brasil. Então, faça dele aquilo que eu sempre falo para vocês. Um mundo melhor, um mundo colorido? Não dá, né, gente? Nem falaria que o mundo é bonito desse jeito. Mas que vocês sejam grandes, dentro do mundo de vocês e dentro de uma sociedade. Muito obrigada. Agora chamar o professor Bruno para fazer uso da tribuna. Boa noite, cumprimento a todos e todas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa audiência tão importante, de um assunto que é tão relevante e ele pertence a todos nós, não só aos funcionários públicos, mas principalmente aqueles que dependem dos serviços públicos. Gostaria de estender aqui meu agradecimento ao mandato do vereador Celso Gianazzi, assim como do deputado também Carlos Gianazzi, que tem militado tanto na Alesp por nós, né? São vozes aí de resistência pela educação e pelos serviços públicos, né? Estamos vivendo tempos bem difíceis, tempos de ataques, como a companheira aqui, que me antecipou na tribuna, mencionou, ataques na sequência. Hoje a nossa luta ela está pautada na questão de defesa de direitos, que até então nós tínhamos como inalienáveis, garantidos, mas nós estamos sofrendo esses ataques. E é o momento da mobilização, e a mobilização é de todos nós, porque toda essa movimentação ela é um projeto, ela não é obra do acaso.
Então, esse ataque aos serviços públicos atende a uma cartilha neoliberal, atende a uma lógica privatista, que está representada no governo federal, né, com todo aquele aparato que a gente conhece bem, né? Assim como na rede estadual a gente observa, e nos serviços públicos no estado de São Paulo também, com o desmonte aí ao longo de quase 30 anos de PSDB. Né? E aqui no município também não é diferente, é o momento de nós estarmos unidos, nos mobilizarmos, porque é só a partir dessa unidade que a gente vai conseguir construir uma luta eficaz para a defesa dos nossos direitos. Né? Vocês que estão aqui me ouvindo, como a colega mencionou, né, vocês têm um futuro brilhante pela frente. Né? E vocês já estão cumprindo esse papel aqui a partir do momento que vocês estão inseridos nessa ação política. Eu, como professor de História, eu já tinha visitado aqui algumas partes dessa casa legislativa, mas eu não havia entrado ainda nesse salão, uma espécie de um salão nobre, né? E aqui você tem a expressão da história do vencedor. É só você olhar para os lados, aí, para os quadros, para as representações, você tem aqui a história do vencedor, não é? E nós estamos aqui ocupando esse espaço, porque esse espaço é nosso. Nós estamos aqui para contar a história dos vencidos, assim como disse Walter Benjamin, uma história a contrapelo. Então nós estamos aqui ocupando esse espaço como um ato de resistência, para além dessa discussão do Sampaprev, mas para pensar como algo nobre e especial. Esse espaço é seu. Esse espaço é nosso, esse espaço é do povo de São Paulo. Aqui, alguns que não nos representam nos taxam como privilegiados, vagabundos, né? É o que nós ouvimos aqui de alguns legisladores há alguns dias atrás, infelizmente, isso é muito triste, mas a maior prova de que nós estamos na luta é estar ocupando esse espaço. Você deve ocupar esse espaço, porque esse espaço é nosso, para que nós possamos, a partir de então, construir uma outra história, uma outra possibilidade, a possibilidade marcada pela luta, pela resistência e pela conquista. Muito obrigado. Chamar também o aluno Cauã. Ele já... É a segunda vez dele aqui, né? Ele estava aqui quando o Celso fez uma homenagem à Anita Freire, que legal. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao deputado e ao vereador Celso Ricardo Genasi pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Já é a segunda vez que eu estou aqui hoje, alguns dos meus colegas também. E queria reforçar a importância de nós, jovens, estarmos aqui ouvindo como que é decidido as coisas. Porque a gente, a maioria das vezes, lá dentro da escola ou lá na periferia, a gente escuta, a gente começa a saber, o preço da tarifa do ônibus aumentou, querem cortar a meia entrada, mas a gente não entende como funciona, a gente não sabe onde isso começa. E gostaria muito de agradecer a oportunidade da gente estar aqui, podendo ouvir aonde que é tomada as decisões. E estar aqui nesse lugar, como o professor falou, que traz um ar de grandeza, como a professora falou também, que é a gente saber aonde é o nosso lugar, aonde a gente tem que estar e aonde a gente tem que estar brigando pelos nossos direitos. Eu, no ano passado, me tornei gremista. E de lá para cá, eu tive a oportunidade de conhecer a escola, além da sala de aula, que é algo que muitos dos meus colegas não têm. E aí a gente começa a entender o peso da educação e a importância da gente estar aqui brigando pelo que a gente acredita. Porque a gente vai para a escola às 6 da manhã, volta meio-dia e acha que ali acabou, mas não. A educação e os nossos direitos vão muito além de tudo isso. Então, eu gostaria muito de agradecer ao convite e gostaria de pedir para que meus colegas eles procurem mais, para que eles pesquisem, porque a gente, como já dizem, cansam de dizer para a gente que a gente é o futuro, então a gente tem que fazer diferente. Muito obrigado a todos. Alguém mais gostaria de fazer uso da tribuna? Não? Luciane, deixa eu só... professora.
boa noite a todos. Em rápidas palavras, eu só gostaria de fazer um adendo à fala dos meus colegas, relembrar vocês da importância, que eu acho que nesse momento ficou muito forte, de nós pensarmos muito seriamente em quem nós colocamos como nosso representante. Neste momento, a gente vê claro quem, de fato, é a favor da população e quem não é. E a gente não pode esquecer, gente. Isso é muito importante. A gente precisa começar a guardar na memória quem, de fato, nos representa na hora que a gente precisa. Eu acho que os nossos nobres colegas que nos convidaram para participar daqui e sempre estiveram presentes na nossa luta, deverão ser lembrados nesse momento, assim como outros que fizeram o contrário, que nos chamaram de vagabundo, de que renegaram os nossos direitos, também não devem ser esquecidos. E uma coisa que, para mim, enquanto professora, ficou muito forte na minha memória é cuidado quem é o vice de quem nós também elegemos, porque vice pode estar na situação como nós estamos vivenciando hoje. O vice passou a ser o prefeito. E, olha, eu não tinha um olhar para esse vice e me surpreendi muito. Então, eu acho que esse momento é o momento que vocês estão aqui, vivenciando como funciona e com a responsabilidade de chegar lá na escola e pensar, olha, aquele lugar é um lugar onde vão decidir os meus direitos. É importante que eu pense muito bem em quem eu vou colocar ali. É importante estudar o candidato, é importante ver qual é a história dele, e ter sempre clareza, aqui vão estar as pessoas que nos representam. E se a gente votar errado, Sampaprev vai voltar aí pior cada vez mais. Então, muito cuidado para que não nos tire os direitos, porque hoje o ataque é aos funcionários públicos, mas esse ataque indiretamente, ou melhor, até diretamente, vai afetar a todo mundo. Começa a se tirar direitos daqui a pouco começa a se privatizar, e aí daqui a pouco... Eu não me espantaria se daqui a pouco a gente começasse a pagar consulta e não tivesse mais os serviços que nós pagamos, que hoje é gratuito e que pode deixar de ser. Então, o meu adendo é nesse sentido de pensar muito nessa questão de quem nós elegemos. Eu acho que, para mim, enquanto professora, esse momento ficou bem assim, assustador. Eu não tinha, olha só, eu, enquanto professora, humildemente vou dizer que eu não tinha esse olhar tão focado no vice, mas agora eu vou ter. Se vou. Muito obrigada. Viu? Alguém mais gostaria de fazer uso da tribuna? Cláudia, pode ir. Professora Cláudia. Boa noite a todos e todas, deputado Carlos Gianazzi, vereador Celso Gianazzi, Luciene. Eu subi aqui porque eu sou professora aposentada do Estado. E aconteceu isso comigo. Eu paguei durante 37 anos da minha vida a minha aposentadoria, para que, quando ela chegasse, eu conseguisse sobreviver. O que acontece? Aconteceu lá na Assembleia Legislativa, tirar os nossos direitos. Ou seja, eu, aposentada, estou pagando a minha aposentadoria. Então, estou pagando para ser aposentada. Hoje está sendo descontado R$ 700 da minha aposentadoria. Existe no Estado funcionários que recebem, são aposentados com R$ 1.000, está sendo descontado 14%. E essas pessoas pagaram a vida inteira. Então, a gente se estranha muito quando eles têm o poder da mídia, quando vai o prefeito Ricardo Nunes e fala para a população que a gente não paga. E a população acredita, e é essa a nossa voz.
nós temos que falar a verdade. E as pessoas têm que começar a acreditar. E se não acreditar na gente, vai e pesquise. Porque o que nós estamos perdendo a narrativa, e é muito engraçado como a gente vê, hoje, a população pobre, preta, periférica, defendendo quem o está atacando, retirando o SUS, retirando os direitos do SUS. São várias pessoas que hoje estão procurando remédio que antes tinha, que era como direito, porque a gente pagava, e o SUS é para isso. Se não fosse o SUS, nós não teríamos as vacinas, e eu hoje fico muito preocupada, porque não se estão discutindo as vacinas para os próximos anos, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Quando se retira direito, por exemplo, a Bolsa Família, e muda-se de nome da Bolsa Família para Bolsa Brasil, para qualquer outra coisa, que essa outra bolsa vai valer por um ano de eleição, e aí as pessoas vão acabar votando nessas pessoas que estão botando essas pessoas para morrer, né? E de diversas formas, né? Vocês, não é de se estranhar, que muita gente já viu na televisão que hoje, né, 1 quilo de osso está valendo R$10, R$10 o quilo de osso com um pouquinho de carne, né? Coisa que a gente antes pegava para dar para o cachorro, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. E o governo do Estado de São Paulo, ele faz isso daí. Ele desmoraliza os funcionários, os QAs, QSA, QSE, o QA, né? Os funcionários de escola. Eles desmoralizam os professores, desmoralizam a rede, eles mesmos falam que a rede não presta. Se eles vieram durante anos falando e ditando qual era a política educacional, quem que não presta? São os professores que estão lá ou quem ditou o que eles têm que fazer? E o que está acontecendo? Estão fechando salas de aula. Esse final de semana, eu fui para a rua, junto com a comunidade lá do Pastor Emílio, para o quê? Para aumentar o número, porque estão querendo fechar. Gente, é muito legal a questão do PEI. Eu sei que o Luiz Gonzaga se transformou o PEI, mas na periferia, ao lado do Pastor Hermínio, já fecharam, por conta da escola tempo integral, 7 escolas ao lado fecharam o período noturno, onde os nossos alunos, aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, vão estudar. Então, é muito complicado isso. Então, eu estou aqui só para relembrar que vote, sim, pela PL 22, vote não ao SampaPerv 2. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Cláudia. Agradecer também a fala das professoras que estiveram aqui, e tocar no ponto do Cauã também, o aluno que esteve aqui, falou na tribuna, mas eu gostaria só de ressaltar 2 pontos que o professor Bruno, a professora Fabíola falaram, a professora Vidinalva colocaram aqui, que é muito importante, principalmente para vocês, alunos, os jovens, os alunos da EJA também, do espaço dessa casa aqui, que é um espaço, de fato, nosso, né? Meu, é de vocês, é de cada um de nós. Cada um de nós aqui é um contribuinte, a gente paga imposto, né? Cada um de vocês, ao comprar um produto, um pão na padaria, um leite, está pagando imposto, e cada um é contribuinte, e esse espaço é nosso. Esse aqui tem o nome de Casa do Povo, é nosso espaço de participação, e a gente tem que ocupar esse espaço todo o tempo, porque é a política que mexe nas nossas vidas, na nossa condução, no nosso pão, no nosso arroz, na nossa energia elétrica, ela é votada aqui. E se a gente não participa, se a gente não cobra das pessoas que vão pedir os votos nas nossas regiões, a gente está sendo cúmplice disso, a gente está deixando para que eles ocupem e façam o que eles quiserem. Então, é muito importante
essa participação na política de vocês, jovens, também dos alunos da EJA, que, né, eu assim, parabenizo pela força de vontade, pela volta a ocupar o espaço, aprender, estar dentro da escola, né, se apropriar da palavra, como falava Paulo Freire, para poder exercer a cidadania e a gente possa, de fato, ter dentro dessas casas, aqui, ou da Assembleia Legislativa, representantes do povo. Como o professor deputado Carlos Janaz disse, nós somos lá da Zona Sul, nós somos nascidos ali no Jardim Primavera, perto do Grajaú. Não sei se vocês conhecem ali esse bairro. E a gente tem muitos parlamentares daquela região que pedem voto lá, mas na hora de votar aqui, vota contra a população, vota para o aumento do imposto do IPTU, vota contra o aumento da tarifa do ônibus para as pessoas acima de 60 anos. Então, a gente tem que ficar muito atento nessa política que é feita, né, por pessoas que estão lá próximas da gente. Eu tenho certeza que na região de vocês tem vereadores, e na região de vocês tem vereadores, e a gente precisa cobrar deles quando ele vota contra a população. Então, essa participação é muito importante de todos e todas, para além dessa discussão que a gente está falando aqui do Sampaprev, que ataca a política pública, destrói a política pública e pune mais fortemente as pessoas da periferia. Então, gostaria de parabenizá-los pela participação aqui, pela presença, e que continue frequentando esse espaço aqui, para que a gente não deixe pessoas com outros objetivos estarem aqui dentro dessa casa. Então, eu gostaria de passar para fazer as considerações finais para o nosso professor, deputado Carlos Janaz, e depois vou passar para a nossa supervisora Luciene Cavalcante. Na verdade, eu gostaria de primeiro agradecer a presença de vocês aqui na Câmara Municipal, na luta contra o Sampaprev, agradecer o mandato do vereador Celso Janaz, que organizou essa audiência pública, a professora Luciene Cavalcante, gente, e dizer que nós temos que continuar a luta, né? E a luta agora principal é virar os votos dos vereadores que continuam votando a favor do Sampaprev. Acho que a gente tem uma missão importante amanhã e quarta-feira de continuar esse trabalho nas regiões, indo nos escritórios políticos dos vereadores em cada região, manter o acampamento aceso, né? Com dinamismo. E o Celso, amanhã, na tribuna da Câmara Municipal, vai fazer a oposição, denúncia, e é importante também que toda a população entenda que a luta contra o Sampaprev não é uma luta só dos servidores, mas é da cidade de São Paulo. Então, parabéns pela presença de vocês, pela luta, pelas intervenções feitas pelos nossos colegas do magistério, professores e da rede municipal, da rede estadual. E vamos à luta, pessoal, porque nós temos que derrotar o Sampaprev, porque se aprovar o Sampaprev na capital, isso vai repercutir em todo o Brasil e outros prefeitos vão fazer o mesmo, porque tudo o que acontece aqui em São Paulo repercute para o bem e para o mal em todo o Brasil. Então, nós não podemos deixar que esse confisco das aposentadorias e pensões seja aprovado aqui. A professora Cláudia falou muito bem, ela da rede estadual já é vítima do confisco, ela sabe o que é isso, já está sentindo no bolso, né? Na rede estadual já aconteceu, mas não vamos deixar acontecer aqui na rede municipal. Parabéns, gente, boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado, viu, professor Carlos Janaz, deputado. Só antes de passar para a nossa supervisora Luciene Cavalcante, também agradecer aqui a participação dos nossos colegas intérpretes de Libras que estiveram aqui em todo esse evento. Uma salva de palmas para vocês também, muito obrigado. E eu passo agora para fazer até a finalização do nosso evento para a nossa supervisora Luciene Cavalcante, supervisora, educadora e advogada, para fazer essas considerações finais e o encerramento do nosso evento. Professor Bruno fez uma intervenção e citou o Walter Benjamin. Eu lembrei de uma outra citação dele, que é muito importante, que ele diz assim, que para os pobres a exceção sempre foi a regra. Então, a exclusão, essas políticas de opressão, de morte, de humilhação, ela sempre, historicamente, ela tem sido imposta à classe trabalhadora. E todos nós que estamos aqui hoje reunidos, nós somos dessa classe, e é a classe trabalhadora.
E, há muito tempo, foi declarada uma guerra contra nós. E muitos de nós, né, têm tombado em nome dessa guerra. Sobretudo, as pessoas negras, os meninos negros, as pessoas trans, as pessoas, enfim, que, de alguma forma, representam uma diferença na nossa sociedade. São eliminadas, são mortas, assassinadas. E, então, a nossa situação é muito difícil. E a política, ela é a arte da guerra por outros meios. Por isso que nós precisamos nos apropriar desse espaço. Porque hoje a guerra acontece aqui dentro. Acontece, ano que vem tem guerra de novo, tem eleição. Então, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Eleição daquele coiso, né? A gente vai, com certeza ele vai de novo se candidatar. Enfim, então é muito importante que a gente se aproprie disso, que a gente esteja aqui hoje, fazendo esse debate com a comunidade. Lutar contra o Sampaprev é também a gente fazer esse debate com os nossos estudantes e com a nossa comunidade escolar, demonstrando para eles toda a sacanagem que está colocada. Na cabeça de muitos parlamentares aqui dessa casa, eles dizem assim: não importa como que é oferecido o serviço, a população nem entende se é um serviço público ou não. O que importa é eles terem acesso. E eu vou dar um exemplo bem específico sobre isso. Hoje, as nossas creches, os nossos SEIs, eles estão todos nas mãos das OSs. Eles já são terceirizados. Então, em tese, a população, na cabeça, o que eles falam é assim: não, a população não paga para deixar a criança lá naquele SEI conveniado. Só que a qualidade do ensino que está sendo ofertado naquele SEI é muito inferior. E sabe por que ele é inferior? Porque os prédios são adaptados, são casas, porque os salários das professoras daqueles SEIs é de R$ 2.300 por mês para trabalhar 40 horas por semana. É muito diferente da situação que está colocada para a rede direta das escolas públicas. Então, a qualidade do ensino é outra, não tem gestão democrática. Lá, se a professora falar, ela é mandada embora. Não tem conselho de escola, não tem acompanhamento público de como são gastos os recursos. Então, obviamente, que a situação ali da educação que está sendo oferecida, aparentemente, pode parecer a mesma de um SEI da rede direta, mas não é. Não é. E nunca vai ser, sabe por quê? Porque o serviço público, ele tem uma razão de ser. Ele não visa o lucro. A escola, o posto de saúde, o objetivo dele é atender a população. Quando uma UES entra no meio dessa história, ela tem um objetivo claro, que é lucrar. É a lógica dela, é uma outra lógica. E quando entra essa questão do lucro, aí não tem negociação, não tem gestão democrática, não tem o atendimento de qualidade, porque a lógica que está colocada ali dentro é outra. E por que tem que ter um servidor público? Porque as políticas de educação, de saúde, de assistência social, são políticas permanentes, de longa duração, e que precisam de um atendimento constante. Um professor, um projeto de uma escola pública, ele demora anos para se estabelecer. E depende do engajamento de toda aquela comunidade. Se você não tem se toda hora a gente muda as pessoas que estão ali dentro, você não consegue fazer esse serviço. A mesma coisa o posto de saúde. O posto de saúde tem um planejamento de atendimento naquela região, que vai conhecer as famílias, vai visitar aquelas casas, leva tempo para um médico conhecer uma família, para ele poder, de fato, cuidar da sua saúde. Quando você fica toda hora mudando o médico, como que ele vai conseguir fazer um diagnóstico? Ou vocês acham que é à toa que os ricos têm os médicos de família deles?
porque leva anos para você poder conhecer de fato uma pessoa e poder fazer o melhor diagnóstico dela. Então, a gente precisa desses profissionais lá atuando permanentemente nas suas bases. Então, por isso que é errado atacar esses servidores, porque você quebra a qualidade. Então, só dei esses exemplos para a gente poder pensar um pouco, sair daqui pensando sobre isso e reforçar o convite da luta, né? O tempo não para, né? A política também ela é muito efêmera, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir derrotar esse projeto, que a gente vai virar esse jogo, e até o último minuto a gente vai estar batalhando, conversando com as pessoas, explicando, denunciando o que está acontecendo, que é o que a gente fez hoje aqui, e amanhã a gente vai seguir fazendo. E é isso, né? Sampaprev 2 não, fora Bolsonaro, fora Dória e fora Ricardo Nunes. Gente, se a gente pode, será que todos virem aqui para frente para a gente fazer uma foto geral de todo mundo?